Então vamos lá, caro cientista de dados. Que fera ter você por aqui hoje em mais um Ciência dos Dados na Prática. Essa aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante para a nossa sociedade, que é a conjunção da ciência de dados com a área da saúde. E você já sabe disso, o Eduardo gosta de trazer aí soluções de ciência de dados que estão aí alavancando o poder da área da saúde, né, galera? Fazendo com que haja mais diagnósticos mais precisos, com machine learning, fazendo com que haja detecções de doenças cada vez de forma mais assertiva e fazendo com que também os médicos tenham tempo para tratar ali de casos mais pontuais e específicos e não sobrecarreguem os médicos avaliando laudos de exames separado, porque, cara, todo mundo sabe, médico cansa, médico tem sono, médico briga com a esposa. Então, cara, quanto menos a gente deixar ali o médico atordoado com as tarefas que são mais simples, digamos assim, melhor ele vai fazer um atendimento menos cansado, ele vai fazer ali o que ele precisa fazer e não ficar ali avaliando laudo de exames. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui no Ciência dos Dados na Prática. Nós vamos, galera, criar uma máquina preditiva que ela vai detectar se o paciente tem ou não doença hepática, beleza? Tem doença do fígado. E como que a gente vai fazer isso? Nós sentamos ali com a equipe de médicos, que é a equipe de negócio. E essa equipe de negócio vai trazer para a gente uma série de informações que, dados estudos deles, são relevantes para se detectar se o paciente tem ou não doença do fígado. Beleza? Vamos para frente? Então, esse é o Ciência dos Dados na prática, galera. E, Eduardo, por que você está trazendo essa parada aí de doença do fígado? Por que, cara? Cara, porque é o seguinte, a gente tem um contexto aqui, principalmente aqui no nosso país, que é o seguinte. Você gosta da cervejinha? Fala sério, meu sentido aranha está dizendo aqui que você gosta de uma cervejinha. Então vamos lá. Você gosta de uma cervejinha? Eu vou falar uma parada para você que é o seguinte, ó. Os pacientes com doença hepática têm aumentado continuamente devido ao consumo excessivo de álcool, galera. Mas além disso, também por meio de inalação de gases nocivos, ingestão de alimentos contaminados e também o uso de medicamentos, galera. Tudo isso aí tem causado muita doença hepática, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai consultar um conjunto de dados, beleza? Que foi disponibilizado para a gente, para que a gente possa criar essas máquinas preditivas com um algoritmo no qual ele vai fazer a previsão de doenças hepáticas. Para quê? Para que a gente possa reduzir a carga sobre os médicos, beleza? A gente vai entregar uma máquina preditiva para os médicos. E aí, a galera ali, os técnicos vão fazer? Eles vão pegar os exames. Então, o exame tal, deu quanto? Deu tanto. Bilirrubina, deu quanto? Fósforo não sei o que lá, deu quanto? Então, e aí ele insere na máquina preditiva. E aí ele aperta o botão do Predict. E aí ele vai soltar para a gente ali se o paciente tem ou não doença hepática. Beleza? Tudo isso por meio de ciência de dados, galera. Machine Learning. Machine Learning vai ajudar a fazer essas predições aí com o seu nível de precisão, beleza? Sem influências externas, sem o médico estar analisando o exame ele cansado, com sono, ou se o médico tá ali bravo porque brigou com a esposa, cara, nada disso, é a máquina. A máquina vai estar dadas as características que a gente vai inserir do paciente, ela vai devolver para a gente se o paciente tem ou não doença hepática, beleza? Esse é o trabalho da ciência de dados e a gente vai fazer essa parada sozinho aqui, beleza? Simbora? A gente vai fazer essa parada juntinho aqui, beleza? Então simbora, vamos lá. Cara, problema de negócio acho que está bem claro, né? Nós vamos construir uma máquina preditiva que, a partir de dados históricos de pacientes, a gente consiga determinar quais pacientes têm doença hepática e quais não têm. Beleza pura? Tudo bem, então vamos para frente. Eduardo, onde estão esses dados aí que nós coletamos aí junto com a equipe de negócio, junto com os médicos? Cara, esse conjunto de dados vai ser disponibilizado aí para você por meio dos bancos de dados aí do hospital, da instituição de saúde, do Ministério da Saúde, enfim, vai ser disponibilizado para você, cientista de dados, e você precisa saber se conectar com os dados. Independente se os dados estão em arquivos de texto, se estão em CSV, se os dados estão numa página da web, se os dados estão num banco de dados SQL ou num banco de dados não SQL,
Isso é responsabilidade sua, cara cientista de dados, e é um skill que você precisa ter, beleza? Inclusive, cientista de dados na prática tem aulas exatamente específicas para isso, no qual ensina a galera a se conectar com os dados. Por quê? Porque você precisa ter essa habilidade, que é a habilidade de buscar as informações onde quer que elas estejam, beleza? Então, o cientista de dados precisa fazer essa parada. Vamos lá. Análise exploratória dos dados. Vamos entender de onde vieram os dados, tudo bem? Então, lá. Com base em compostos químicos, tais como a bilirrubina, albumina, proteína, fosfatase alcalina, presentes no corpo humano, e testes como SGOT, SGPT, o resultado mencionado se o paciente tem ou não problemas hepáticos, beleza? Então, aqui estão as variáveis, os compostos químicos presentes no nosso organismo que vão ajudar os médicos a nossa máquina preditiva, determinar se o paciente tem ou não doença hepática, beleza? Então, nós vamos trabalhar com um conjunto de dados que tem 416 registros de pacientes do fígado e 167 registros de pacientes que têm doenças, tudo bem? Que foram coletados, galera, lá da Índia, beleza? Do Nordeste da Índia, Andhra Pradesh, na Índia, tudo bem? Esse é um banco de dados disponibilizado lá na UCI, eu deixo aqui o link, tá aqui o link na UCI, beleza? Você encontra aqui o dataset que a gente utilizou. A gente tem o seguinte, a gente tem lá esses 416 registros e galera, olha só que interessante, a gente tem uma coluna chamada dataset, olha só, a gente geralmente dá o nome da tabela, né, de dataset. Nessa tabela tem uma coluna e a coluna de nome dataset é o rótulo, é a label, é o target, beleza? Que é usado para dividir os pacientes que um tem doença, dois não tem doença. Esse conjunto de dados ele tem 441 registros de pessoas do sexo masculino e 141 do sexo feminino. Tudo bem? Vamos para frente, bora para o que eu chamo de arquitetura de dados, dicionário de dados, galera, para a gente compreender esses dados exatamente como eles estão disponibilizados nesse dataset, tudo bem? Então vamos lá, nós temos o quê? Nós temos a idade do paciente, o sexo, a bilirrubina total, bilirrubina direta, fosfatase alcalina, alamina, tá vendo? Variáveis bem específicas do negócio. Eduardo, eu preciso então agora estudar medicina para ser cientista de dados, Eduardo? Claro que não, cientista de dados. Você vai precisar entender cada um desses dados que vão ser propostos aí para você utilizá-los para fazer a predição, beleza? Você não vai precisar fazer medicina. Vai precisar entender como esses dados se correlacionam entre si na hora de você diagnosticar ali e fazer a previsão se o paciente tem ou não doença, beleza? Então, é isso que você precisa saber. Temos lá proteína total, albumina, proporção, né? Uma proporção de albumina e globulina e a nossa target lá, que é o dataset. Beleza? Compreendemos os dados? A gente já vai enxergar ele agora. Mas antes de mais nada, nós vamos importar bibliotecas, galera. Eduardo, explica aí por que você vai importar essas bibliotecas tudo aí? Claro que eu explico. Olha só, vamos lá. Eu vou importar a biblioteca OS, que é a biblioteca para ajudar a gente aqui em algumas tarefas do sistema operacional, Operational System, beleza? Você já vai ver. Vamos importar o quê? Aquelas que a gente sempre usa para manipular tabelas. Pandas para visualização gráfica, Seaborn, Matplotlib, para transformar variáveis categóricas em variáveis numéricas, Eduardo. Por quê? Porque os algoritmos trabalham melhor com números, não é? Então, tem aqui o Label Encoder vai fazer isso para a gente, beleza? Train Test Split, separar os dados em treino e teste para a gente treinar a nossa máquina preditiva e depois avaliar. Vamos usar alguns algoritmos, nós vamos utilizar o Random Forest e o XGBoost para a gente fazer aí a nossa máquina preditiva. Então aqui vou importar o Plot Importance, que é uma função do XGBoost para a gente ver quais são as variáveis mais importantes. Olha que legal, a gente vai ver isso nesse ciência dos dados na prática, beleza? Vamos ver ali nos modelos finais ali quais foram as variáveis mais importantes. E isso é muito de suma importância para você, serve de insight para o seu trabalho e para outros trabalhos também, beleza? E vamos avaliar o nosso modelo, né? O que a gente faz? Vamos utilizar o Classification Report, Accuracy Score, Confusion Matrix, beleza? E aí, eu estou importando outra funçãozinha aqui, ó, Confusion Matrix Display, que é para a gente verificar não só a matriz, a Confusion Matrix, a gente vai verificar as labels também, o nominho, para a gente ter uma visualização melhor, você já vai ver essa parada, beleza? E galera, o último aqui, ó, é o Warnings, Filter Warnings. Eu estou pedindo para ignorar alerta, só para a gente não ficar ali com a tela muito poluída. Tudo bem? Então, executa essa célula. Vamos agora importar o dataset. Vou deixar também disponibilizado no nosso canal no Telegram. É só buscar junto com o script. É esse dataset aqui que eu acabei de fazer a importação, tá bom? Tirei lá direto da UCI, Indian Liver Patient, é um CSV, tá bom?
Vamos importar ele aqui agora por meio do pandas, beleza? Vou dar o nome de df, tudo bem? O nosso data frame vai se chamar df. Então tá aqui o pandas, hits sv do pandas, coloca aqui dentro o nosso arquivo e transforma ele num data frame aqui do pandas. Então agora aqui, galera, por meio do info, essa função .info, a gente dá o nome do dataset, nome df, .info, abre e fecha parênteses, a gente vai trazer, galera, várias informações sobre o nosso data frame, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho um data frame que tem 583 entradas, registros, 11 colunas. Temos lá a idade, sexo, bilirrubina, todas aquelas variáveis que a gente já viu. E o dataset, que é o nosso target. Beleza, galera? Então, temos ali, conhecemos no nosso dataset. Pelo visto, aqui tem alguns campos que tem nulo, né? Tá vendo tudo 583, tem um aqui que está 579. Então, deve ter alguns nulos aqui, tá bom? Aqui também tem a informação do tipo dos campos, né? Ó, inteiro, tem campo object. Então, o que a gente faz? A gente vai precisar fazer transformações aqui, né? E demais é tudo numérico, né? Decimal, decimal e número inteiro. Tudo bem? Bora para frente. Então, estamos conhecendo ali na fase de análise exploratória dos dados para saber o que a gente precisa fazer de análise exploratória para construir a nossa máquina preditiva nos passos seguintes, beleza? Bora dar uma olhada nesse dataset por meio do head. O head, ele é a função que mostra as primeiras linhas do dataset. Então, vou lá mostrar as primeiras linhas. Então, o que a gente tem aqui? A nossa tabelinha, beleza? Está aqui o nosso banco de dados que vai ser utilizado para a gente fazer aí a nossa predição. Então, a gente tem lá idade, sexo, bilirrubina, tal, e a última variável que é 1 tem doença, 2 não tem doença, beleza? Bora ver se é 1 e 2 mesmo, se é 0, 1, vamos ver agora. Como que a gente faz isso, Eduardo? Eu vou trazer essa coluna, dataset, da tabela, né, do dataframe df, e vou dar um value counts, que é para mandar contar a quantidade, né, dos valores de cada um dos domínios que aqui tem. E logo depois eu já vou fazer um count plot, que é o nosso gráfico de barras, para a gente visualizar ali a escala da nossa label. Tudo bem? Então tá aqui o nosso gráfico. O que a gente tem? A gente tem a grande maioria, né, a grande maioria aqui com pessoas que não têm doença e 2 pessoas que têm ali o problema da hepatite, né, galera? Da doença no fígado, beleza? Então tá bom. Vamos para frente, bora dar uma olhada no sexo, né? O sexo para a gente ver como é que está distribuído ali. Então nós temos aqui só o value count, sem a função aqui de printar o gráfico. Tá aqui, ó, 41 do sexo masculino, 142 do sexo feminino. Beleza. Agora, bora olhar as variáveis numéricas. A gente usa o .describe, ele vai fazer uma pancada de estatística descritiva, galera, do nosso dataset, de todas as variáveis. Então, a gente vê aqui, ó, vamos fazer a análise aqui da idade. Nós temos aqui a idade máxima, 90 anos. A idade mínima, tem 4 aninhos de idade aqui, tem uma criança aqui no meio. Então, a mediana ali, mais ou menos 45 anos de idade, beleza? Então, quase metade ali da galera ali, 45 anos de idade. A média está dando 44, então está bem distribuída ali, tá bom? E aqui, esse é o estudo que você faz para todas as outras variáveis, inclusive para você descobrir se existem outliers, se existem valores faltantes, beleza? Aqui é para você conhecer ali os limites de cada variável, para que você possa lá na frente fazer um tratamento em outlier, caso necessário, ou para você verificar ali a análise da correlação, da dispersão entre as variáveis. Isso tudo é muito importante e você precisa ter esse olhar aguçado de cientista de dados. Então vamos lá, vamos agora para o pré-processamento. A gente viu, galera, que a gente tinha valores missing, né? A gente viu que a gente tinha valores missing. Então o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar todos os registros que têm valores missing para que a gente possa fazer aqui o nosso trabalho. Então o que a gente tem aqui agora? A gente usou o drop NA para a gente substituir os valores missing. Dropamos os valores missing. Tinham poucos, né? Era 582, né? Então, agora a gente diminuiu 2 registros ali. Agora todos têm 579 linhas, tá bom? Então, eliminamos os registros que estavam missing. Para quê? Por que, Eduardo, que a gente faz isso? Para que a gente não enviese a máquina preditiva, tudo bem? A máquina preditiva ela não pode ter valores missing, não pode ter valores duplicados, tudo bem? Então, vamos lá, bora para frente. Vamos aqui fazer agora, galera, o label encoder. A gente não tem a variável gender, a variável gender não é object, a gente precisa transformar em numérico, né? Então, transformar categorical feature em numérico, beleza? Vamos chamar a função label encoder, que a gente importou aqui em cima, ó, label encoder, tá aqui o label encoder. Então, a gente cria a função label encoder, bem aqui, chama ela de LE, beleza? Tá aqui, ó, label encoder LE. E aí a gente vai pegar a variável que a gente quer, o nosso data frame,
a variável. E aí a gente vai fazer o treinamento, o fit transform, que é para transformar o df-ginder. Quando a gente faz isso, a gente salva no próprio campo aqui, ó, df-ginder, tá bom? Ó, vou executar aqui para você ver, e vou inserir uma linha aqui, df, só para você ver como é que ficou agora a coluna sexo, tudo bem? Então tá lá, ó, ele transformou em 0 e 1, não é mais masculino e feminino. Então você olha aqui, ó, agora é 0 e 1. Então bora para frente. Vamos lá continuar o nosso trabalho de pré-processamento dos dados. Bora fazer um negócio, galera? A gente quer visualizar a correlação entre as variáveis. A gente podia ter feito isso antes, na análise exploratória, mas bora aproveitar para fazer agora, tá? Então, uma análise que a gente faz para a gente verificar aí a correlação entre as variáveis. A gente chama o df-core, só que a gente quer a correlação com uma variável específica, o nosso target, beleza? Nosso target é o dataset, beleza? Então, a gente quer analisar a correlação das variáveis com o nosso dataset, para ver como que elas estão caminhando com o target. Agora eu faço o sort values para deixar aqui a ordenação do maior para o menor, tudo bem? Então está aqui ordenado do maior para o menor. O que a gente tem aqui, Eduardo? Vamos lá. Dataset com ela mesma, é lógico que a correlação vai ser 1, né, galera? Então, bora olhar aqui. Ó. A que tem a maior correlação positiva é essa aqui, ó. Albumina é a proporção entre albumina e globulina, beleza? Depois, somente a albumina. Depois, proteína total e por aí vai. Qual é a mais correlacionada negativa? A bilirrubina direta aqui, ó, tem a relação inversa aqui com o target, beleza? Tem a relação inversa. E qual que não tem correlação quase nenhuma, Eduardo? Engraçado. O sexo, tá vendo aqui? Ó? O sexo. Quase não tem o sexo e a proteína total quase não tem correlação aqui com a doença hepática. É igual a 0, né, galera? Quase não tem correlação. Tudo bem? Então, beleza. Bora dar uma olhada aqui, então, na matriz de correlação por meio do Matplotlib. Ó. Bora criar uma figura. E aí, essa figura, a gente vai mostrar a correlação entre as variáveis. Olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente criou um mapa de correlação entre as variáveis. Como é que funciona isso aqui, Eduardo? Quanto mais clarinho, galera, mais correlacionada é a variável. Então, ó, a gente vê aqui que tem 3 variáveis aqui que elas estão correlacionadas com umas com as outras aqui. Ó. A aminotransferase está muito correlacionada com a alamine aminotransferase, está muito correlacionada com a aspartate aminotransferase, beleza? Então, a alamine e a aspartate estão muito correlacionadas entre elas. Beleza? A alamine está muito correlacionada com a aspartate. E a alamine aqui está muito correlacionada com a aspartate, né? Só trocou a ordem, né, galera? Então, ó, talvez seria interessante fazer um trabalho de exclusão de uma dessas duas variáveis, ou exclusão das duas, e avaliar se a máquina preditiva tem melhor ali na acurácia. A mesma análise a gente pode fazer aqui para proteína total e albumina, né? Tá aqui, ó, a correlação entre elas quase 1, beleza? Então, talvez seria interessante eliminar uma delas. E a taxa entre albumina e globulina e a nossa própria albumina também, ela é, de certa forma, relevante. Então, seriam trabalhos que você poderia fazer aí para melhorar a performance do seu algoritmo. Nesse Ciência dos Dados na prática, a gente vai fazer uma melhora, mas não vai ser aqui nessa fase de engenharia de atributos, beleza? A gente vai fazer isso lá na máquina preditiva, tudo bem? Bora para frente então? Bora só preparar aqui então os nossos dados para jogar lá na nossa máquina preditiva. Vamos trazer todas as variáveis mesmo, não vamos eliminar nenhuma, porque a gente vai trabalhar ali na modelagem, beleza? Na criação da máquina com os algoritmos. Vamos dropar a coluna dataset do X e atribuir o Y, exatamente a coluna dataset. Por que, Eduardo? Porque o target é o Y, né? O Y é o target, que é o nosso próprio dataset. E as demais variáveis são o X. Aqui a gente vai fazer a separação entre dados de treino e teste por meio do train test split. O que é que a gente faz aqui? Train test split. Eu preciso separar o X de treino e o Y de treino e o X de teste e o Y de teste por meio da função train test split, que receberá como entrada o X que a gente acabou de criar, o Y que a gente acabou de criar. E agora eu vou criar uma semente aleatória igual a 7 para você reproduzir o mesmo resultado que eu. E vou dizer o tamanho da proporção entre treinamento e teste. Ó, eu estou dizendo que o teste é 20%, então para treino vai ser 80%. Poderia fazer 70-30? Poderia. Poderia fazer aqui um cross-validation? Poderia fazer muitas coisas. E a gente vai optar por essa transformação nesse Ciência dos Dados na prática. Vamos para frente?
Então, vou criar, separar os dados em treino e teste. Agora nós vamos aqui construir máquinas preditivas, beleza? Nós vamos construir duas máquinas preditivas. Uma com Random Forest, que é aquele método Ensemble que tem um agrupamento de árvores de decisão. Nós vamos ver que nós vamos construir aqui um Random Forest com várias árvores de decisão e depois a gente vai bater o baseline com o XGBoost, beleza? Então vamos para o passo a passo? Simbora! Vamos aqui criar, galera, o Random Forest Classifier, tudo bem? Já utilizando aqui os dados de treino, e eu vou printar aqui para você ver os parâmetros default que ele utilizou. Então, olha só, nós criamos um Random Forest, esse N estimators aqui, ó, é a quantidade de árvores que foram utilizadas. Então, nós utilizamos aqui, ó, 100 árvores de decisão para criar e treinar o nosso algoritmo, tá bom? Bora avaliar ele agora? Bora avaliar ele aqui, ó, por meio do predict, beleza? Faz o predict no seu modelo, utilizando os dados de teste, tudo bem? Fez o predict. Agora a gente vai dar uma comparada aqui no gabarito e com o valor da nossa máquina preditiva. Bora ver aqui, ó, que nossa máquina errou aqui, mas acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui. Isso aqui é só um exemplo para você dar uma olhada nos valores preliminares, tá bom? Bora olhar agora aqui, galera, logo o resultado, né? Bora avaliar a acurácia. Nós temos aqui, ó, uma acurácia de 73%. Então, a nossa acurácia foi 73% com o Random Forest Classifier. E aqui embaixo, nós temos aqui a Confusion Matrix, que ela vai explicar para a gente como é que foi o resultado do nosso modelo. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos aqui 13, né? Nós temos aqui 13 casos. Aqui nós temos 75. Estou pegando daqui, beleza, galera? Ó, tem aqui 18 e tem aqui 10. Olha só o que a gente tem aqui. Aqui é o que a nossa máquina preditiva previu. Aqui é o que é, na verdade, é o gabarito, tá bom? Aqui é a diagonal do bem. Nós acertamos essa parada aqui, ó. Nós acertamos essa parada aqui. O que significa isso, Eduardo? Que, ó, a nossa máquina preditiva previu que era saudável, e realmente era saudável, nesses 10 casos, e previu que estava doente, e realmente estava doente, nesses 75 casos. Tudo bem? Só que, olha só, nossa máquina preditiva, ela errou nesse caso aqui, ó. A gente disse que estava doente e o cara estava saudável, 18 vezes. Só que aqui tem um erro que os médicos aqui consideram pior, que é o seguinte, Eduardo, sua máquina disse que a galera estava saudável, mas eles estavam doentes 13 vezes. Eduardo, eu não admito muito esse tipo de erro, porque se eu digo que o cara está saudável, mas ele está doente, ele deixa de tomar a medicação e ele pode morrer. Esse erro para mim que é pior. Bora diminuir ele? Aí você, cientista de dados, fala, bora construir uma máquina preditiva que vai diminuir isso aqui. Tá bom? Vai diminuir isso aqui. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que a gente não erre quando o cara esteja doente. A gente precisa diagnosticar quando o cara está doente. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos construir agora a máquina preditiva com o Random Forest, tá bom? Para diminuir essa quantidade de erros que tem aqui, ó. Nós tínhamos 13 erros aqui que não estão legais. Bora diminuir? Bora. Bora utilizar agora uma máquina preditiva, ao invés de utilizar o Random Forest, bora utilizar aqui o XGBoost Classify. E aqui dentro a gente vai utilizar dois hiperparâmetros, galera. A gente vai utilizar Learning Rate igual a 1 e o MaxDef igual a 1. Eduardo, para que serve isso aqui? A Learning Rate é a taxa de aprendizado, é a velocidade com qual o nosso algoritmo vai aprender. E esse MaxDef é a profundidade máxima das árvores, né? O XGBoost são árvores de decisão. E esse MaxDef é exatamente para a gente diminuir o overfitting, para que o nosso algoritmo não fique viciado nos dados de treino. Então, essa célula aqui a gente vai criar agora o nosso XGBoost. Beleza? Criamos aqui estão os hiperparâmetros default, tá bom? Mais esses que a gente alterou, tá bom? Learning Rate igual a 1 e o MaxDef igual a 1 também. E agora a gente vai fazer predições. Vou imprimir aqui alguns resultados para a gente já olhar aqui de cara. Então, a gente já errou um de cara aqui, talvez não tenha melhorado tanto, mas bora olhar as métricas finais, né? Então, nós temos aqui o resultado final, galera. Nossa máquina preditiva melhorou aqui, ó. Olha só, nós temos aqui, ó, uma acurácia de 80%. Só que a gente continua com os mesmos 13 casos aqui, ó, na nossa Confusion Matrix. Então, nós melhoramos a acurácia, mas a gente não conseguiu melhorar esse caso aqui. E aí, galera, é o ponto onde a gente pode brincar com a taxa de aprendizado. Então, a nossa taxa de aprendizado, ela pode permitir que a gente faça com que esse tipo de erro seja diminuído. Então, vamos fazer alguns testes? Então, vamos lá. Eu vou colocar a Learning Rate aqui igual a 0,2. Eu vou diminuir a taxa de aprendizado para a gente ver se a gente encontra um resultado melhor. Então, vou lá, diminuir a taxa de aprendizado. Bora agora avaliar aqui
se a gente conseguiu melhorar o nosso resultado. Então, olha só que interessante. A gente, em detrimento da acurácia total, a gente diminuiu ali um pouco, caímos para 75%, mas, galera, olha só, a gente diminuiu bastante aqui aquele erro que os médicos acreditam ser mais saudáveis, mais responsáveis por, digamos assim. Então, nós erramos, nós diminuímos esse erro aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Nós temos aqui agora que a gente está errando menos do que com o Randall Forest. Por mais que a acurácia seja menor, para eles é mais confortável a gente errar menos nesse caso em que o cara está doente e a gente fala que o cara está saudável. Por quê? Porque aqui o paciente tem chance de ser tratado, beleza? Não corre esse erro, a gente não dispensa o paciente que está doente. Beleza, cara, cientista de dados, que massa essa técnica, né? Então essa learning rate, você ainda poderia fazer outras diversas alterações para ver se você consegue aí resultados melhores, tudo bem? A gente poderia aumentar esse valor aqui para 0.3. Vamos fazer esse teste. Aumenta para 0.3, faço o predict e avalio aqui a nossa máquina preditiva, e aí o resultado já não melhorou tanto assim. Ó. Aumentando, o resultado já está inferior. A gente já aumentou o erro ali, já erramos um caso a mais. Bora então diminuir para 0.1? Se a gente coloca 0.1, bora ver o resultado aqui. Vamos fazer o predict e logo depois a gente vai avaliar a nossa máquina preditiva. Então, ó, o resultado ficou o mesmo aqui, erramos os mesmos 10, mas a nossa acurácia diminuiu. Então, talvez a gente tenha chegado aqui no valor que seja o valor mais acurado, né, galera? Então, talvez, galera, isso é uma outra coisa que pode acontecer. Talvez com os dados que a gente tem, a gente consiga esse seja o melhor resultado que a gente pode conseguir com o algoritmo preditivo. Isso também Você não tem como fazer mágica com os dados também, né? Então, muitas vezes você vai precisar de mais dados para tentar melhorar a sua predição. Então, com os dados que você tem, você está conseguindo esse valor. Então, vamos devolver esse valorzinho e vamos aqui inserir agora aqui o valor final da nossa máquina preditiva com esse valor, beleza? Então, galera, é mais ou menos assim que você vai fazer o seu trabalho de construção de máquinas preditivas. E é por meio dessa figura você tem condições de mostrar como que está a evolução da sua máquina preditiva até você chegar nesse valor final. Beleza, cara? Tranquilo? Massa, né? Esse XGBoost. Massa essa comparação com o Randall Forest. Foi muito interessante. Bem interessante você colocar aqui, né, Eduardo, a Confusion Matrix mostrando aqui os valores reais e os valores previstos pela sua máquina preditiva. Fica mais fácil de avaliar, né? Esses valores que aparecem aqui são os percentuais, tá? Beleza? Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, 8% dos casos a gente errou, 16% dos casos aqui a gente errou, e nós acertamos nesse caso aqui, ó, 67% dos casos, e aqui 7% dos casos, tá bom? É o 9 dividido pelo total, 10 dividido pelo total, e assim vai, sucessivamente, tá bom? É assim que a gente vai fazer essa avaliação dos nossos resultados aqui na Confusion Matrix, tudo bem? Bora agora, por fim, galera, só com chave de ouro, o XGBoost, ele tem uma função chamada Plot Importance, que a gente importou ele bem aqui em cima, ó, o Plot Importance, que ele serve para a gente ver ali as variáveis mais importantes, tá vendo? Então tá aqui o Plot Importance do XGBoost, a gente vai verificar as variáveis mais importantes do nosso desenvolvimento aqui da nossa máquina preditiva. Bora ver quais foram? Então, você chama só o Plot Importance, coloca o modelo aqui dentro e dá um PLT Show, que é para você mostrar esse resultado. Tá bom? Então tá aqui, galera. Temos aqui as variáveis mais importantes. Por meio dessa função Plot Importance do XGBoost, a gente consegue ver qual é a importância das variáveis, a importância das features. Então, olha só, nesse caso aqui, galera, olha só, a idade foi a variável mais importante, beleza? A alamine e a alcaline fosfatase e a aminotransferase foram as duas variáveis ali seguidas da idade mais importante e a bilirrubina direta também. Beleza? Então aqui você também tem condições de fazer um trabalho adicional, de mostrar ali para os médicos, olha, talvez se a gente construísse uma máquina preditiva só com esses 4 aqui, a gente poderia encontrar resultados melhores? Poderia, você poderia inclusive fazer esse teste aí para casa, faz esse teste e utiliza como X, variáveis de entrada, somente essas 4, para a gente ver se a gente melhora o resultado. Beleza? Cara, que massa que você chegou aqui
Espero que você tenha gostado. Bora fazer um resumão aqui do que a gente viu. Então, nosso resumão está dizendo o que, Eduardo? A gente conheceu as variáveis que a gente precisava fazer avaliação ali de doença do fígado. Fizemos alguns tratamentos dos dados para que a gente pudesse ali transformar, fazer um label encoder, transformamos ali a variável gender, né, em número para que o algoritmo trabalhe melhor. Construímos um Random Forest, avaliamos e criamos uma máquina mais potente com XGBoost, avaliamos a Confusion Matrix e ali fizemos um tuning do hiperparâmetro conhecido como Learning Rate, galera, e como MaxDef. Trouxe aqui uma sinopse aqui do que é a Learning Rate para você se aprofundar nos seus estudos, mas só lembrando que é a taxa de aprendizagem do modelo, né? E o MaxDef é a profundidade máxima das árvores para você evitar o overfitting, beleza? Cara, é isso, que massa. Tô deixando aqui um link bacana do Data Risk, que ele fala muito bem aqui sobre como você interpretar ali os hiperparâmetros do XGBoost. Existem outros, uma infinidade, na verdade, de hiperparâmetros que você pode brincar ali para tentar melhorar as suas predições. Eu trouxe duas aqui só para a gente dar uma calibrada de leve aqui, para que a gente aprenda devagarzinho, miudinho, mas que a gente aprenda aí com escala. Tartaruguinha, mas sempre para frente, sem voltar, beleza? Sempre aprendendo aos poucos. Deixa os links aqui das minhas redes sociais para você chegar lá, dar uma seguida, faça os cursos gratuitos que estão lá dentro do portal cienciadosdados.com e, galera, mais aulas como essa, você já sabe, no YouTube, é só seguir e comentar se você gostou, beleza? Então, que massa que você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Um forte abraço e tchau, tchau.